Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de... Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos em nome dele, rogando ao nosso Mestre querido que nos abençoe, que nos ilumine, nos fortaleça e que possa estar sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Sejam nos momentos felizes, sejam nas adversidades, nos momentos de tratamento, que nós sejamos muito abençoados por Ele. E que neste intervalo aqui, nesse momento em que nós nos dedicamos ao estudo e à oração, nós possamos permitir que as falanges de luz adentrem o nosso lar, que nos envolvam com saúde, com paz, com amor, com alegria, com gratidão, e que possamos sair mais renovados após o estudo da nossa noite de hoje. Sejam, então, muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha no chat antes de começar a nossa lição de hoje. Boa noite, Cris Cunha. Seja muito bem-vinda. Marisa, querida, diretamente do Paraguai, seja muito bem-vinda. Dona Mariângela, querida. Vânia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Melissa Mel, boa noite. Norma. Dona Margarida, boa noite. Acho que Dona Margarida é Uberaba. Dona Vera, querida, boa noite. Dona Marlene. Vera Manzolino, boa noite, há quanto tempo? Flora, secretária, boa noite. Vânia, que saudade, muito bom ter você aqui. Maurício Duval, Suzana, não sei se está em Brasília ou Uberaba. Beth, Dona Solange, Jacira, Célia, diretamente de Washington, Conceição, em Goiânia, Tarcísio, em Teresina, Valéria, Goiânia, seu Antônio, Bartira, seu Paulo, Vanúzia, boa noite, querida. Melina, diretamente de Washington também. Andiara, Gessilda. Liliana, boa noite, Jundiaí. Patrícia, boa noite, querida. Osanira, Remo, boa noite. Nossa, quanta gente querida. Eu acho bom que às vezes eu vejo até a carinha de vocês aqui no chat e mata um pouquinho a saudade, né? Boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos ver este livro. Este livro é uma compilação, é organizado pelo Gerson Simões. Ele pegou vários livros psicografados pelo Chico através do espírito de Humberto de Campos, com o pseudônimo Irmão X, e fez um apanhado de várias lições bonitas do nosso querido Jesus. E aí, este livro no roteiro de Jesus traz várias passagens da vida dele. Esse capítulo de hoje, que nós vamos estudar, é o capítulo 38 do roteiro de Jesus, do título O Anjo Solitário. Mas essa lição encontrada é uma mensagem extraída do livro Estante da Vida, capítulo 34. Então, é uma mensagem belíssima. Eu queria convidar a vocês, todos que estão aqui online, que pudessem, assim, se colocar numa posição relaxante e fossem fazer essa viagem buscando enxergar essa cena que nós vamos ler. Uma cena linda, uma cena que nos traz a presença espiritual nos momentos difíceis da nossa vida. Só que essa cena difícil se passou com Jesus. Então, o anjo solitário. Deixa eu só beber uma água. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém, e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade, a ignorância, expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar aquelas manifestações sublimes.
Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor da atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias, a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a tuba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos, iniciaram a catalogação dos culpados, para chamá-los ao esclarecimento e reajuste no seu devido tempo. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciaram-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz, focos brilhantes naquelas chagas doloridas, fazem sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando, exaltando, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império da altura. Não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros ali, mas procurou os olhos de Jesus. Dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros ali presentes. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo, e em êxtase, elevou-se do solo em que pousaram os braços no madeiro afrontoso, enlaçou o busto do inesquecível supliciado, com inexcedível carinho, abraçando Jesus, colou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo, aquele anjo solitário, que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos pelas lágrimas. E, de imediato, desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a existência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando a excelsa missão do anjo solitário em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade.
Essa lição maravilhosa que sempre que eu leio eu me arrepio toda, porque traz naquele momento da dor profunda, os momentos finais de Jesus, descrição de como nosso Pai enviou centenas de anjos, de espíritos iluminados, para transformarem o martírio do Calvário em uma luz, para que o símbolo da cruz, na época do cristianismo primitivo, significasse a palavra cristão. E assim a gente percebe Jesus recebendo, nos seus instantes finais, ali ainda na cruz, a visita dos anjos, dos querubins, dos espíritos elevados. E isso nos traz uma dimensão de que, independente do sofrimento atroz que paira na nossa alma, nós temos o cuidado, o amparo, o amor de nosso Pai Celestial, que nos envolve a todos. Seu Filho querido, naquele árduo Calvário, em uma árdua missão de nos ensinar o amor, conseguiu ir até o final na sua missão, sendo um vencedor para a espiritualidade, para o seu Pai. Porém, para os poderosos da época, para os materialistas, era um fracassado. Um crucificado, humilhado, porque era uma morte humilhante ser crucificado. Entre dois ladrões, foi pregado na cruz as mãos, os pés, a coroa de espinhos propiciou um tétano. Apanhou, tinha o seu corpo todo marcado pelo chicote. Ali, aquele corpo que estava frágil, conduzia uma luz tão forte, como se fosse uma espada brilhante. A humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Uma divisão feita pela luz. E naquele momento, sem ser as falanges, mas um enviado do Pai, chega próximo de Jesus e se emociona ao olhar aquele olhar amoroso, o maravilhoso olhar de Jesus. E busca compreender qual era o desejo naquele momento extremo. Então, esse anjo solitário, ele tinha uma missão importante. E ele se aproxima de Jesus, abraça o mestre. Todo ferido, ele passa os braços ao derredor do peito de Jesus. E cola o seu ouvido, a boca de Jesus. E pergunta qual era o seu desejo. E ele escuta as palavras. O próprio anjo ali presente fica espantado com tamanho amor, tamanha bondade, com aquele pedido, porque ele poderia pedir qualquer coisa. Mas o que ele pede? Ele pede que esse espírito luminoso, que nós chamamos de anjo, pudesse ir até as trevas, onde se encontrava Judas. Porque Jesus sabia, por conhecer os seus apóstolos, que Judas não suportaria a culpa e o arrependimento. Judas, sabendo o que fizeram com Jesus, suicida-se. E esse anjo solitário, amando de Jesus, vai até o nosso irmão suicida para ajudá-lo. Esse anjo tinha o nome de caridade. A caridade que nós sabemos que era plena no coração de Jesus. Jesus sabia, quando ele chega a Jerusalém, que ele vem da Samaria, ele é recebido no domingo,
com ramos, com festas por aquele povo que desejava ser curado e que acreditava que ele fosse fazer algo de maravilhoso. Aquele mesmo povo, alguns dias depois, decide soltar aquele criminoso procurado e prender o justo, o sem pecados, sem erros, o puro, o espírito mais iluminado. Decidiram prender o governador do planeta Terra. Aquele espírito de tamanha luz que, como nos revela Emmanuel, quando o planeta Terra foi criado através dos processos que a gente já estudou, de Big Bang e tudo mais, nesse processo de criação, Jesus estava participando como espírito sideral da galáxia. E Jesus é eleito o governador da nossa Terra, desde o momento que ela foi criada, acompanhando toda a evolução espiritual da Terra. Por isso eu creio, a Terra não será destruída. O que serão destruídos serão os nossos sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Serão destruídos os agentes que ficam na psicosfera terrestre, favorecendo a multiplicação de vírus, bactérias. Mas a luz, a caridade, o amor, a regeneração vai imperar neste planeta. Porque quem não acredita que tudo vai evoluir, não acredita na competência de Jesus. Eu acredito nele. Então Jesus sabia que aquela era a última Páscoa. E por que ele aceita entrar ali, né? Em Jerusalém, porque ele caminha para lá? Porque ele sabia exatamente tudo o que iria acontecer. Jesus não fica desesperado, não fica nada disso. Jesus sabia qual era a missão que ele aceitou. A tristeza de Jesus não é devido ao medo do seu sofrimento físico e moral. Não, ele tinha forças para isso. A tristeza de Jesus era por nós encarnados termos escolhido a cruz, ao invés de escolhermos o caminho do amor e da luz. Essa era a tristeza do nosso mestre. E aí ele sabia exatamente o que se passava no mundo, em Jerusalém. Há aquelas questões entre romanos e judeus, samaritanos. Jesus sabia de absolutamente tudo. E ele sabia o que ia no coração de cada apóstolo, de cada discípulo dele. Com isso, ele sabia o que iria no coração de Judas. E uma coisa interessante é que Judas, diferente de nós naquela época, Judas estava melhor do que nós. Por quê? Nós não reconhecemos Jesus como mestre, como enviado. Não reconhecemos. Quem reconheceu está num patamar diferente. Naquela época nós éramos muito infantis espiritualmente e não reconhecemos. Fomos nós que condenamos Jesus. Mas Judas, ele reconhecia, ele acreditava que Jesus era o Salvador. Ele acreditava no reino dos céus. Ele acompanhava Jesus. Ele não era uma pessoa que estava ali com algum interesse diferente. Não, ele estava ali acreditando em Jesus. Só que Judas, ele tinha um pensamento que era um pensamento mais de guerreiro, um pensamento mais assim, bem subversivo, mas gostava de lutas. Então, o Judas olhava para Jesus, concordava, achava a ideia maravilhosa da igualdade social e tudo mais, mas ele não entendia por que Jesus era tão manso, por que Jesus era tão pacífico. Ele não entendia isso. Então, ele acreditava que Jesus era muito lento para fazer as coisas, que ele fazia tudo de uma forma muito devagar. E ele acreditava que Jesus tinha uma bondade que deixava ele tímido em relação ao mal. Então, Judas, embora acreditasse em Jesus,
ele achava que Jesus demorava demais nas resoluções e que o povo precisava que essas resoluções fossem mais rápidas. Era isso que Judas pensava. O desejo dele era ajudar Jesus a tomar posse só, logo, e ser o rei, o verdadeiro e único rei, né? Não seria um rei, não seria romano, não seria judeu, nada, seria Jesus. Então, Judas acreditava nisso. Então, ele achava que o evangelho que Jesus pregava precisava de ter o maior sucesso, mas que esse sucesso só viria se os poderosos se aliassem para a coisa acontecer de forma mais rápida e intensa. Esse era o pensamento de Judas. Então, o que ele não conseguia entender? Quando Jesus falava o reino de Deus, ele tinha uma dificuldade tremenda de entender que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é a nossa consciência, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de amor. É a nossa evolução espiritual. Quem não evolui espiritualmente não alcança o reino de Deus. Por quê? Porque não existe esse reino de Deus dentro da pessoa. O Judas achava que o reino de Deus era para ser construído externamente. Era um reino de tijolos, de templos, de espadas, de lutas e de forçar as pessoas a lidarem, a aceitarem esse reino pela força. Judas não tinha entendido nada. Embora ele fosse bem intencionado, ele causava essa confusão toda, né? Bom, então, Judas não conseguiu entender que o reino de Deus era uma obra do coração. Ele achava que era uma obra dos homens, e se tivesse homens poderosos, sairia essa obra mais rápido. Ele tinha urgência, porque ele não gostava do povo sofrendo, do povo sendo subjugado pelos poderosos. Não era a ideia de Judas, né? Então, ele achava que a política humana, né, as pessoas que ocupavam seus cargos mais poderosos, que tinham decisões, assim, poderiam ajudar Jesus logo. Então, ele bolou um plano na cabeça dele. Qual que seria o plano de Judas, né? É um plano humano. Então, ele não entendeu que havia um plano divino, com tudo já demarcado. Ele achava que ele era melhor nessa logística, que ele ia fazer um plano humano para ajudar Jesus. Então, qual que era o plano de Judas, né? Ele ia fazer uma aliança com os romanos e com as lideranças judaicas, com os dois, certo? E aí, eles iriam prender Jesus. Mas eles prenderiam Jesus porque Jesus não decidia, demorava, era muito tímido. Então, Judas assumiria a liderança de uma revolução naquela época. E aí, a revolução seria armada e eles travariam uma guerra. E Judas não se importava de matar alguns e de alguns morrerem, mas eles queriam uma vitória de uma guerra armada, uma revolução, para poder dominarem e, a partir daí, construírem o reino dos céus. Então, eles fariam o quê? Eles travariam uma guerra pela independência de Israel, e além da independência de Israel, eles libertariam Jerusalém do poderio romano. Então, Israel liberta, Jerusalém livre dos romanos, e aí, quando tudo isso tivesse acontecido rapidamente, e através dessa luta, dessa guerra, dessas armas, aí ele chegaria para Jesus lá preso, porque Jesus é muito bom, muito fraco. Então ele falaria: Jesus, o reino de Deus já está construído, pode vir governar. Agora o Senhor pode falar todos os seus ensinamentos, que eles vão seguir por bem ou por mal. Esse era o plano de Jesus. Só que o que acontece? Os romanos, os políticos poderosos de Jerusalém,
Eles perceberam que ali estava um bobo sonhador. Então, eles fizeram de conta que iriam ajudar Judas a colocar o plano dele em prática. Então, eles falaram, então me mostra quem é esse mestre, que nós vamos começar este plano. E Judas chega próximo de Jesus e beija a face. Jesus já sabia de tudo aquilo. Só que quando pegam Jesus, eles vão e descartam a continuidade do plano de Judas. E Judas olha, acompanhando que eles estão desrespeitando, torturando o seu mestre, o seu amigo. E ele percebe que ele caiu numa cilada dos políticos e dos poderosos desonrados daquela época. Mas eles queriam calar Jesus. Porque, como materialistas, eles pensavam que Jesus queria derrubar o rei e queria ser rei da matéria. E não era nada disso. Quando Judas percebe que não tinha o que fazer, quando ele percebe a prisão de Jesus, quando ele percebe a condenação, a crucificação, Judas não suporta a culpa, o desespero. E Judas se afasta e suicida. De culpa, de remorso. Porque ele não desejava aquilo ali daquela forma para Jesus. Jesus não viu nada disso, porque Judas estava lá, foi para um canto e se matou. Só que Jesus sabia, conhecendo o coração de Judas. Por isso que ele pede para aquele anjo que chega, para fazer a maior das caridades, porque ali aquela caridade era tremenda. Quantos de nós jamais pediríamos por aquele que nos colocou naquela situação de dor? Nós não teríamos a capacidade de perdoar como Jesus perdoou. E diante do fato que ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pede o quê? Que aquele anjo, aquele espírito superior, vá até o umbral, vá até as sombras daquelas regiões onde ficam as pessoas que se matam e resgatasse de lá e cuidasse, tratasse do Judas. Por isso que aquele anjo se emociona com a grandeza de Jesus. E há 2000 anos nós estamos repetindo as experiências de Judas. Nós não podemos em nenhum momento julgá-lo, porque nós ainda estamos aceitando que Jesus é o nosso mestre, mas nós não seguimos exatamente o que ele nos pede. E a gente tem dificuldades em aceitar esse conceito de reino de Deus dentro de nós. Quer um exemplo? Quantos de nós na pandemia estamos morrendo de saudade de ir no centro, ir na missa, tomar o passe, ir no culto, ouvir o pastor, não é mesmo? A coisa tem virtual, mas a gente não se conforma muito. A gente sente falta da prece, presente, do passe, do abraço, do ver as pessoas. Então, nós ainda necessitamos dos templos de pedra. E às vezes a gente fica assim, mas será que passe à distância tem o mesmo efeito? Porque nós começamos a duvidar da energia e duvidamos dessa construção amorosa em nossas vidas. Nós temos muito de Judas ainda dentro de nós, muito de Tomé, porque parece que nós precisamos de ter alguma provinha para ver se a coisa está acontecendo mesmo, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando Jesus fora. Mestre, por favor, me mostra isso, faça aquilo outro. E nós esquecemos que Jesus habita em nós. E ele vai nascer nos nossos corações. Todos os dias, ele precisa de renascer nos nossos corações. Diariamente, eu preciso de aprender e de seguir esses passos que Jesus tantas vezes ensinou, com seu exemplo,
com seu olhar, com a sua palavra. Então, inúmeras vezes nós confiamos mais nos poderes exteriores do que no amor e na bondade celeste de Deus que dirige o universo. Inúmeras vezes nós achamos que o salvador da pátria vai ser um novo presidente, vai ser um medicamento mágico, vai ser uma descoberta científica, e nós nos esquecemos que tudo que acontece no nosso mundo, graças à permissão, à bondade e à vontade do nosso Pai, que rege o universo. Então, Judas tinha o desejo, assim, de falar: Jesus, pode sentar nesse trono, já está tudo prontinho, você pode agir, né? E aí, Judas se engana, porque ele deseja, naquele momento que ele quer fazer uma guerra, uma revolução, ele deseja dominar o semelhante através da força física. E Judas não entendeu que Jesus veio para nos ensinar o autodomínio, o domínio do nosso interior. E aí, nessa ingenuidade espiritual que Judas tinha, ele erra, né? Porque ele confia nas pessoas erradas. E aí, ele, sendo vítima da esperteza da política, dos políticos da época, Judas, sem imaginar, ele condena Jesus à morte, como último passo, né? Então, Jesus, naquele momento dessa lição, ele busca a sua mais alta dose de amor. Aquele amor incondicional que ele pede, porque ele pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, de posse desse amor incondicional, quando é visitado por aquele anjo solitário, fala, mestre, o que você precisa, o que você necessita? E ele fala, para que Judas seja resgatado e cuidado, né? Então, quem era o Judas para Jesus? Judas para Jesus era o apóstolo que tinha maior dificuldade em entender os seus ensinamentos. Por isso era o que mais precisava da sua compreensão, da sua caridade, da sua luz. E Judas é resgatado. Existe uma cultura popular horrível até os dias de hoje. Judas, ele já reencarnou inúmeras vezes. E Judas já fez coisas maravilhosas para Jesus, no trabalho com Cristo. Já fez muito mais do que todos nós juntos. Mas tem uma cultura muito ruim no nosso mundo ocidental, porque no sábado, que eles chamam sábado de aleluia, eles fazem bonecos de Judas e batem e botam fogo, colocando ali o bode expiatório, né? E a gente se esquece de que nós estamos julgando alguém que não compreendia o sentido do evangelho, mas alguém que já aceitava Jesus como seu rei. Havia uma incompreensão, mas havia aceitação. Quantos de nós estamos dispostos a seguir Jesus como Judas seguiu, acompanhando-lhe os passos? Quantos dos apóstolos assumiram: eu conheço Jesus? Não. Todos ficaram com medo de ser mortos, de serem identificados. Pedro o nega 3 vezes em uma noite. E Pedro é como se fosse o seu guarda-costas. Estava com ele o tempo todo. E todos vão negando com medo de morrer. Por um lado, isso teve uma serventia, que depois que os ânimos abaixaram,
Cada um foi para um lugar com aquele roteiro, né? De 2 a 2 ali, cada um foi para poder falar da boa nova e levar os seus ensinamentos. Assim nasceram os evangelhos, dos ensinamentos, dos escritos, né? Temos vários evangelhos. E na hora da cruz, quem estava lá? Maria, sua mãe, forte. Ela sabia que a missão dela era especial. Ela angustiava e ela olhava para aquele homem adulto que ela acalentou no seu ventre, que ela viu dar os primeiros passos, que ela ensinou as primeiras palavras, que ela amamentou, que ela viu trabalhando dentro de casa com seu pai, aquele menino inteligentíssimo, que poderia ser uma figura notória no templo, escolheu ser carpinteiro com o pai, porque sabia o momento que ele iria começar a sua missão espiritual. E Jesus olhava para Maria, olhava para Madalena, olhava para aquelas mulheres que estavam ali, dando testemunho dos seus últimos momentos. E João, o apóstolo querido, espírito amigo de Jesus, um adolescente, acompanhava a mãe de Jesus. E Cristo pede para que João cuide de Nossa Senhora. E João fica com Maria, que morreu já idosa, até os seus últimos instantes. E Maria compreende naquele momento que o seu filho maravilhoso, íntegro, justo, bom, aquele povo que ele havia curado, aquelas pessoas para quem ele havia pregado, o colocaram na cruz. Eu imagino o tamanho do sofrimento de Maria. Mas ela compreende quando Jesus pede que lembra ela, que ela precisa de dar o exemplo da fé. E Maria continua firme, apesar de toda a dor. E é escolhida como a mãe de muitos. E conta a história de Jesus inúmeras vezes. E vai para Éfesos, uma casa humilde e simples. E as pessoas vão lá para escutar as histórias de Maria, para escutar delas histórias de Jesus, né? Por isso que desde que um peregrino a chama de Mãe Santíssima, esse nome ecoou no universo, como a nossa mãe. Então, Jesus, como seu filho, morre numa cruz. E nós estamos próximos desse dia em que é lembrado essa passagem que houve na Terra, que fez mudanças nas nossas vidas e na vida de todos nós que habitamos a Terra para sempre. Nós sabemos que se Jesus tivesse pregado e tido um infarto e morrido naturalmente, nós talvez não prestássemos atenção. Mas Jesus precisava de dar um testemunho para chamar a nossa atenção, pela nossa ignorância, pela nossa pequenez espiritual. E Jesus faz o quê? Ele simplesmente aceita todo o Calvário, porque as pessoas, os soldados, os centuriões olhavam e falavam, gente, mas ele não se revolta, ele não xinga, ele não blasfema, ele continua falando do Pai. E em um momento final, ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Éramos nós que estávamos ali sem entender direito o que acontecia. 2000 anos depois, já aceitamos Jesus. Nos dizemos cristãos, já assumimos isso. Falta
aceitar nos nossos corações as suas palavras. Todos os seus ensinamentos que foram ditos em cima de um monte, dentro de um barco, perto de um morro, nas ruas, as curas, tudo aconteceu de uma forma bonita. Nós não podemos deixar de ensinar aos nossos filhos essa passagem. Nós precisamos de lembrar e fazer da sexta-feira um dia que cabe muitas reflexões. Eu me lembro quando eu era criança e eu morava na cidade do interior, lá em Uberlândia. Mas Uberlândia devia ter uns 6 cinemas por aí, era uma cidade, né, que tinha muito cinema. E eu lembro que quando era quinta-feira santa e sexta-feira santa, sábado, os únicos filmes que passavam em todos os cinemas, o único filme era sobre a vida de Jesus. Né? Era o filme que falava a história de Jesus. Era um feriado que a gente tirava para poder orar. Né? Tinha toda uma tradição católica da gente não arrumar a casa, né? De ter uma comida especial, da família se reunir à mesa para um almoço. Né? E hoje é interessante que muitas pessoas pensam no feriado como um momento de beber uma cerveja, dar uma volta de bar. Às vezes nem na família não vai, não faz uma oração. E a pessoa que muitas vezes se diz cristão, não pensa um pouquinho nesse dia especial da Sexta-feira Santa. E eu não estou dizendo para a gente fazer rituais externos, porque isso seria seguir o pensamento de Judas. Mas eu estou dizendo para que a gente faça algo que lembre e que a gente possa agradecer toda a dedicação do nosso mestre. E que coisa maravilhosa esses livros que nos lembram que nós todos passamos por pequenos calvários na vida, de doenças, de medos, de desempregos, de fome, de guerras, pequenos calvários. E nós não podemos esquecer que quando estivermos com essa cruz sobre os nossos ombros, roguemos ao Pai, roguemos a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, todo bem, toda proteção, toda luz, toda força, porque seremos fortalecidos. E a cruz ficará mais leve. É importante que nós evangelizemos os nossos familiares, porque se algum momento, algum dia, houver um calvário, eles terão a sustentação da fé e da crença de que Deus é bom e que nada é castigo, que tudo que nos acontece tem um porquê nesta ou em outras vidas. Mas vamos seguir juntos, acreditando, orando e sentindo Jesus presente. Porque ele não morreu. Jesus desencarnou. E no domingo ele surgiu para Madalena. E depois ele foi ter com seus apóstolos, ficou vários dias, materializou o seu espírito para poder Tomé tocar nas suas mãos, nas suas chagas, deu orientações e escolheu 500 na Galileia para que levassem a boa nova. E ali surgiu o cristianismo primitivo. Jesus nunca nos abandonou, em instante algum, nunca nos abandonará. Todas as dificuldades que temos são resgates. E aquelas que não são resgates são missões que assumimos. Quantas vezes, diante de um filho difícil, nós nos esquecemos que nós nos candidatamos a sermos uma espécie de anjo guardião para aquele espírito ainda infantil e sem juízo. E como a gente esquece, na hora que o fardo está pesado, a gente quer, né, questionar por quê que eu tenho um espírito tão difícil em casa. Aí nós esquecemos que inúmeras vezes nós pedimos
o recurso da doença, para tirarmos do nosso perispírito tantas energias acumuladas de ações maldosas que fizemos no passado. E precisamos nos livrar disso para continuarmos livres, leves, para a chegada da regeneração no nosso planeta. Quantas vezes assumimos com Jesus a missão de estarmos firmes aqui na Terra, no momento da transição, onde inúmeras almas precisam de voltar para o aconchego do Pai. E quando esse momento chega, nós enchemos os nossos corações de pura revolta e esquecemos que Deus está no comando e que Deus não é lento, Deus não é fraco. Quem pensava assim era Judas e quem não tem a fé. Existe o tempo de Deus, que não é o nosso. Às vezes, para algo que demora 2 anos, 3 anos, perante a eternidade é um segundo. Mas nós, muitas vezes, queremos fugir das nossas obrigações, como cristãos, como mães, pais, filhos, empregados, patrões, tantos os papéis que assumimos, e a hora que uma dificuldade surge, a gente quer fugir. Lembremos que Jesus foi até o final. Os anjos o saudaram e cuidaram dele, assim como os anjos são enviados para cuidarem de todos nós. Cada um de nós já tem o seu anjo da guarda, que nunca nos desampara. Se nos achamos abandonados, é porque não fazemos o mínimo para nos conectarmos com ele. Pensemos nessa lição e lembremos do amor incondicional de Jesus, que no seu momento final pede por Judas, aquele considerado traidor. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade, nós te rogamos proteção, amparo, luz, forças para continuarmos a nossa jornada evolutiva, fazendo o melhor por nós, pelos nossos irmãos, pela nossa família, por todos que cruzarem nosso caminho. Agradecemos, Pai, a oportunidade desta vida, de todas as vidas que tivemos e de todas que ainda teremos. Agradecemos os reencontros dessas almas queridas que cruzam nosso caminho. Agradecemos os amores que tivemos e que teremos. Agradecemos as amizades sinceras. Agradecemos a presença daqueles que são mais difíceis, mas que nos ensinam a ter paciência e a buscar o amor incondicional. Agradecemos o nosso corpo físico e todos aqueles espíritos maravilhosos que nos auxiliam com ensinamentos tão maravilhosos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigada, Senhor, por podermos ter este momento de estudo, de oração, para repormos as nossas energias e para estarmos ligados uns aos outros nessa corrente de orações. Que possamos lembrar de todos aqueles que queremos ajudar, que queremos enviar as nossas melhores energias. Por aqueles que se encontram em seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, nos seus lares. Que todos os que estão passando por uma dor física ou uma dor mental ou espiritual sejam assistidos por ti, Jesus. E nós enviamos as melhores vibrações para que todos recebam a luz que vem de tuas mãos. E pedimos por todos os profissionais de saúde, de limpeza dos hospitais nessa época de pandemia, te pedimos por todos aqueles que de alguma forma estão ajudando, levando o alimento a quem não tem o que comer, doando as suas roupas para aqueles que não têm o que vestir,
ajudando os seus funcionários a terem a dignidade na vida, ajudando os seus filhos e familiares a passarem pelas angústias que temos passado. Mas te agradecemos, Pai, pela vinda do nosso Jesus, do teu Filho amado, que nos ensinou tantas coisas maravilhosas e que nunca saiu do nosso lado. Obrigada, Pai, pela existência desse Jesus querido e de todos os trabalhadores luminosos, de todas as falanges do bem que estão envoltos nesta vibração da Terra para nos ajudar. Que possamos ter a coragem de saber ser luz, que possamos ter a coragem de brilhar a nossa luz e de assumir o papel de filhos do nosso Deus Pai. Essa grandiosidade que nos pertence. Muito obrigada, Pai. Abençoe a todos que estão aqui neste momento reunidos. Abençoe a todos os queridos amigos que se encontram em dificuldades. Abençoe os nossos familiares encarnados e desencarnados. Abençoe a todos aqueles que bravamente conseguem caminhar o caminho do cristianismo vivo nos corações e nas ações. Que tenhamos uma noite abençoada, um sono reparador e que amanhã possamos nos sentir energizados para darmos continuidade à nossa escalada evolutiva, ao nosso aprendizado de amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, amigos espirituais, mentores, médicos espirituais. Obrigada, Pai de infinita bondade. Obrigada, amigos da família Estudo e Oração. Que assim seja. Meus amigos, que alegria finalizar mais um estudo e oração com todos vocês aqui, juntinhos de mim, juntinhos, dando essa força, né? É esse momento que a gente recarrega as nossas energias, é esse momento que a gente ora, esse momento que a gente pensa em todos que nos são tão queridos. O nosso estudo e oração acontece diariamente. Segunda, terça, quinta e sexta, às 18 horas. E nas quartas, às 20 horas. Todos convidados a participarem diariamente. Quem não conseguir assistir, assista depois. Nós temos mais de 300 vídeos no nosso canal Estudo e Oração. Divulguem o nosso canal, deem like quando gostarem da lição da noite e acessem lá, cutuca no sininho, porque todas as vezes que nós fizermos uma transmissão, você receberá a notificação, tá certo? Tenham todos uma noite maravilhosa. Amanhã, quinta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo, tá bom? Se Deus quiser, e como eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite, meus amigos. Obrigada, Senhor. Receba o meu abraço carinhoso. Até amanhã.